Olá, pessoal. Bom dia. Desejo boas-vindas a você, né, a vocês que estão aqui assistindo a esse nosso treino Libras comigo. Eu desejo que essa semana seja de fato abençoada, que hoje, né, também vocês tenham um dia de fato produtivo e que vocês possam cada vez mais treinar a Libras comigo. Hoje nós vamos focar, certo, em três frases, mais uma vez, sendo que nós vamos abordar a área de trânsito, com base, né, no que vocês estão vendo aí na imagem. Então, aqui, né, nesse lado aqui, vocês conseguem perceber que nós estamos na sexta semana, e essa sexta semana, né, vai trabalhar o assunto de trânsito. Então, professor, qual é a pergunta que eu quero fazer para o senhor? A pergunta, professor, que eu quero fazer para o senhor é como é o sinal de trânsito. Sinal de trânsito. Existem variações para o sinal de trânsito. Muitas pessoas fazem o sinal de trânsito assim, certo? Mexendo os dedos para lá e para cá, certo? O sinal de trânsito pode ser assim. O sinal de trânsito também pode ser assim, certo? O sinal de trânsito também pode ser assim. Então, nós temos variações em torno do sinal para trânsito. Então, nós não temos um sinal específico ou o certo ou errado para o sinal, certo? Para você mais aprender dessa forma. Não há problema, certo? Então, nós temos aí variações para o sinal de trânsito, até porque né, cada região, cada localidade, cada município, cada cidade, cada estado se relaciona de uma forma diferente com o trânsito, apesar né, de que nós temos aí uma abordagem nacional, por assim dizer, para o sinal de trânsito, né, mas existem cidades né, que se relacionam de forma diferente do trânsito, né, ao se comparar, por exemplo, com os grandes centros, ok? Então aí nós temos a semana né, que a gente vai trabalhar o assunto de trânsito. E aí nós temos, só um momento, eu vou mostrar para vocês aqui, e aí nós temos aí as três frases, certo? Então, a primeira frase é: eu presenciei um acidente entre dois carros. A segunda frase é: eu vi um carro batendo no muro. E a terceira frase é: o carro atropelou uma criança. Então, eu vou dar 10 minutos para que vocês possam colocar cada frase dessas, certo? Tanto em língua portuguesa no caderno de vocês, né, imitando, copiando essa frase, e vocês também vão precisar escrever essa frase nesse tempo de 10 minutos em Libras, como vocês fariam, certo? Essa sinalização em Libras, como vocês colocariam no papel. Então, vocês vão ter 10 minutos, certo? Para que vocês possam inserir essas informações dentro do caderno de vocês. Então, eu vou deixar na tela somente as frases e aí vocês vão poder observar. Também vocês vão ver o tempo, o minuto, certo? Que vocês vão ter para atender a essa dinâmica, ok? Então, vamos lá. Vocês podem colocar aí, tá? No caderno de vocês. Então, daqui a pouco a gente volta e faz frase por frase, como seria em língua de sinais, apenas uma sugestão, ok? E aí vocês também vão poder inserir dentro do chat, né? Com base em 3 minutos, como vocês fariam, né? Ou como vocês fizeram a frase de vocês, para que eu possa perceber, para que eu possa observar, para que eu possa analisar. Tá bom? Lembrando que eu vou estar no chat, né? Dialogando com vocês, conversando com vocês, né? Para ajudar vocês aí ainda mais no treine a Libras comigo, ok? Então vamos em frente, sintam-se à vontade, o tempo está passando.
Mais 2 minutos e uns quebrados, né, para que a gente possa começar a trabalhar as frases de forma individualizada, certo? Então, algumas pessoas, né, talvez já tenham até terminado, né, a escrita aí das frases. Caso vocês já tenham terminado, vocês podem colocar aí um ok, um beleza, tranquilo, professor, certo? Da forma que vocês acharem. Mas faltam aí alguns minutinhos para que a gente possa iniciar, tá? E aí a gente vai fazer algumas reflexões. Ok, beleza, né? O tempo já deu. Então vamos lá. Vou querer que vocês coloquem aí no chat, pessoal, para que eu possa perceber como foi que vocês fizeram as frases de vocês, ok? Então eu vou querer que vocês coloquem aí no chat, saber, né, como vocês fizeram essas frases, de acordo com o que está mostrando aí na imagem, né? Primeira frase: eu presenciei um acidente entre dois carros. A segunda frase foi: eu vi um carro batendo no muro. E, por último, a terceira frase foi: o carro atropelou uma criança. Sendo que eu vou dar 3 minutinhos para que vocês possam colocar a primeira frase agora, certo? Sintam-se à vontade aí para colocar agora em 3 minutos, já está rodando o tempo, né? Os 3 minutos, a primeira frase, como foi que você fez? Pode colocar aí. Enquanto isso, eu estou observando aqui o chat, ok? Sintam-se à vontade, pessoal, para colocar aí os comentários. E logo em seguida vocês vão fazer comparação com base no que vocês fizeram, certo? Com o que eu vou sinalizar, vou realizar em língua de sinais, tá bom? É o mesmo procedimento, a mesma metodologia, e isso vai possibilitar com que outras pessoas também vejam, né, como você pensou, como você estruturou, para fazer também comparações, para ver,
né, como essas comparações elas são importantes aí para o crescimento, né, para o desenvolvimento linguístico da língua de sinais. Não é comparação no sentido de, tipo, se sentir superior ao outro, não é de maneira nenhuma isso. Mas é uma comparação com o objetivo de te ajudar a desenvolver mais repertório linguístico de informações específico, né, para a língua de sinais brasileira, tá bom? Então, já está terminando os 3 minutinhos. Enquanto isso, vou jogar a imagem aí na tela. Então, já bateu o tempo. Então, vamos lá, a primeira frase, né? Professor, como seria essa primeira frase em Libras? E agora? Não sei fazer essa sinalização. Então, como vocês já viram, a primeira frase, eu presenciei um acidente entre 2 carros. Então, você vai fazer a sinalização, deixa eu vir para cá, pronto. A sinalização da seguinte forma. Você vai fazer aqui, certo? O sinal de carro. O sinal de carro é assim, como se fosse dirigir. Então, dirigir e carro, a diferença é que um é verbo e um outro é nome, certo? Então, a diferença entre os dois se dá pelo contexto. Então, eu vou fazer esse sinal aqui para dirigir, certo? Vou fazer esse classificador aqui para carro. Professor, o que é classificador? Não dá para explicar para vocês aqui nesse tempo pequeno, mas é importante que você saiba que o classificador, ele para carro é desta forma aqui, certo? Configuração de mão em 5, e aí eu tenho o sinal de carro, como se tivesse o carro andando. Então, dirigir o carro, certo? Basicamente isso. Então, se você não fizer o sinal aqui, pode também se referir a carro, tá? O carro está andando, o carro está andando, tá bom? Então, configuração de mão desta forma aqui, sendo que houve um acidente entre 2 carros. Então, os carros, né, se chocaram. Então, faz aqui essa forma de sinalização, tá? Então, mais uma vez, quando eu faço isso aqui, configuração de mão desta forma, e faço assim, então, 2 carros se chocaram. Eu presenciei. Então, nesse caso, você vai fazer assim, ó. 2 carros se chocaram, eu presenciei. Configuração de mão desta forma, certo? Pegando aqui, ó. Presenciei, certo? Presenciei. Desta forma aqui, certo? Esse aqui é o verbo presenciar. Presenciei, vi, ok? Professor, mas eu posso fazer a frase vi? Pode fazer sem problema nenhum, certo? Mas quando você diz que presenciou, é porque você estava ali naquele momento, naquele exato momento. E muitas vezes você viu, né? Você pode ter um tempo passado aí que não presenciou de fato, né? Mas alguém gravou e tal, você conseguiu ver, observar. Então nós temos aí o sinal de presenciar. Mais uma vez, né? 2 carros se chocaram. Então carro se chocaram, os carros, né, se chocaram, tal, e você, né? Eu presenciei. Então vou fazer aqui, como se estivesse puxando aqui e presenciando a informação, ok? Agora a gente vai para a segunda frase. Mais uma vez, só para a gente relembrar, eu vou fazer a sinalização, né? Carro, né? Os 2 se chocaram, mas professor, eu preciso fazer carro, 2, não precisa, certo? Somente preciso fazer, né? Carro, os 2 se chocaram, né? Eu presenciei, certo? Ou eu presenciar, ok? Caso você queira colocar o tempo verbal, sinta-se à vontade, passado, presente ou futuro, ok? Mas nesse caso aqui eu preferi não colocar o tempo verbal, né, justamente pelo critério de intenção comunicativa e intenção linguística, certo? Então, vocês podem perceber aí como vocês realizaram a frase de vocês com base, né, na minha sugestão aqui de sinalização, tá bom? A segunda frase, observem aí, vocês vão ter também o tempo de mais 3 minutinhos para que a gente possa ter, né,
a inserção da frase de vocês aí no chat. Então, a segunda frase é: eu vi um carro batendo no muro. Ok? Mais uma vez, eu vi um carro batendo no muro. Então, como foi que você fez essa segunda frase? Coloque aí, por gentileza, no chat, e o tempo já está contando 3 minutos. Beleza? Sintam-se à vontade aí. Ok, né? Nós já batemos aí os 3 minutos. Então, eu vi um carro batendo no muro. Professor, como é que eu vou fazer agora essa sinalização? Eu vi um carro batendo no muro. Aí, se você quiser colocar o tempo verbal, fique à vontade, certo? Você pode colocar hoje, pode colocar ontem. Nesse caso, só não pode colocar amanhã, né? Porque aí não vai ter relação de sentido. Mas nesse caso aqui, né, eu vi um carro batendo no muro, eu vou fazer o sinal de muro, né? Então, como se fosse muro, tá? O sinal de muro desta forma aqui, uma barreira, beleza? Então, muro, mais uma vez, configuração de mão assim, movimento assim, e faço aqui desta forma, né? Então, muro, ok? Mais uma vez, muro, muro, carro, ó, bateu. Então, mais uma vez, muro, carro, bateu. Certo, professor? Posso fazer assim, sem problema nenhum. Fique à vontade, certo? Da forma que você se sentir confortável em sinalizar. Desde que, né, respeite o sentido da informação. Ok? Mais uma vez, então, muro, muro, carro, carro, bateu. Professor, mas tem o verbo ver, eu vi. Então, aí você pode dizer eu vi. Mais uma vez, então, muro, carro, ou dirigir, aí veio, bateu. Bateu. Porque você já sabe a configuração de mão, né, para carro. Você pode fazer assim, ou pode fazer assim, desta forma. Certo? Bater, bater. Na primeira frase, por exemplo, você pode também fazer assim, certo? Os dois carros se chocaram. Na segunda frase, você pode fazer, né, que o muro estava aqui, e aí o carro veio e bateu no muro.
Beleza? Então, aí a segunda frase você já sabe, ok? Agora a gente vai para a terceira frase. Quero ver aí no chat como foi que vocês realizaram a frase de vocês, certo? Essa terceira frase aí, eu quero ver como vocês fizeram. O carro atropelou uma criança. Vocês também vão ter mais 3 minutinhos para que vocês possam fazer essa terceira frase aí no chat. E aí, consequentemente, eu vou dizer, né, a minha para que vocês possam fazer a comparação e aí, né, a gente possa aumentar o nosso repertório linguístico com base na estrutura da Libras. Então, vou dar mais 3 minutinhos agora a contar agora. Mais alguns minutos para que a gente possa iniciar. Alguns minutos, alguns segundos, certo? Faltam alguns segundinhos aí para que a gente possa fazer a terceira frase. O carro atropelou uma criança. Então, como seria essa sinalização? Já vou fazer, faltam alguns segundos. Ok, o tempo se esgotou, né? Agora a gente vai para a terceira frase. E agora, professor, como sinalizar o carro atropelou uma criança? Então, a terceira frase é um carro atropelou uma criança. Então, primeiro, né, o Aiza vai fazer o sinal de criança. Nós temos dois tipos de sinais para criança. Nós podemos fazer o sinal de criança assim, certo? Vindo aqui, né, do dedo midinho, faço isso aqui, criança, tá? Ou posso fazer pequeno. Eu sempre costumo fazer desta forma aqui, criança, e faço isso aqui, certo? Criança, e faço isso aqui, ok? Desta forma aqui, sinal de criança. Tá? Então, criança tá aqui, certo? A criança tá aqui, e aí o carro tá aqui. Então, eu quero dizer que o carro atropelou a criança. Nesse caso, eu vou colocar a criança aqui e vou fazer isso aqui, certo? Que o carro atropelou a criança, ok? Atropelou a criança. Atropelou a criança. Mais uma vez, criança está aqui, certo? Criança pequena está aqui. E aí, o carro pegou e fez isso aqui. E a criança, né, caiu, tal, enfim. Beleza?
Então, também nós temos aqui um classificador para pessoa, né? Nós temos uma pessoa aqui, professor, mas se fossem duas pessoas, então, duas pessoas estariam aqui, né? Duas pessoas, e aí o carro bateu, tá? Professor, mas foram mais de 5 pessoas, então, você pode fazer, né? Ó, pessoas, quantas? 5, o carro veio e bateu, né? E elas caíram no chão. Então, como é professor, sinal de cair? Então, caíram, né? Caíram no chão, caíram. Ok? Basicamente isso, né? Hoje nós trabalhamos essas 3 frases, né? Mais uma vez, a gente vai fazer uma revisão. Primeira frase, aí eu presenciei um acidente entre os 2 carros. Então, nesse caso, eu vou fazer, né? Carro, 2, ó, os 2 se chocaram, eu presenciei. A segunda frase, né, que a gente viu hoje, foi eu vi um carro batendo no muro, então, né, muro, o carro bateu, ó, o carro bateu, eu vi, beleza? E a terceira frase que a gente viu hoje também, né, foi essa última, o carro atropelou uma criança. Então, eu vou fazer sinal de criança desta forma, faço o sinal de pequeno, né? Então, o carro, ó, pegou a criança, certo? Então, aí nós fizemos aí 30 minutinhos de live, 31 minutinhos, certo? Eu desejo a vocês que vocês tenham um excelente dia, tá? Um dia abençoado, produtivo, que vocês também possam treinar, né, a língua de sinais com base no Treina Libras Comigo. Tentem lembrar as informações para que vocês possam treinar. Também se gravem para internalizar ainda mais as informações. E é importante que você crie uma rotina de treinamento, para que você não esqueça o sinal, certo? Ou os sinais que são desenvolvidos, que são empregados, tá bom? Desejo a você um excelente dia, uma excelente semana, e amanhã, certo? Às 7 horas da manhã, nós vamos ter mais um Treina Libras Comigo, certo? Sobre o assunto de trânsito, certo? Trânsito, ou assim, certo? Ou assim. Então, aí nós temos aí a sinalização de forma diferenciada, ok? Então, um forte abraço para vocês, desejo que vocês cada vez mais, né, aumentem aí o repertório de informações. Um beijão, pessoal, fiquem bem, viu? Estou encerrando a nossa live de hoje. Até amanhã.